É isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus disse isso, ele afirmou com todas as letras esse eu divino interior que ele carregava. Ele afirmou com todas as letras que todos nós somos assim, igualzinho ele. Que nós criamos a nossa realidade a partir da nossa própria crença, de acordo com o que nós acreditamos. Se nós acreditamos errado, nós estamos condenados, porque nós acreditamos tudo errado. Nós acreditamos, por exemplo, que vamos ficar doentes. Eu acho que eu vou ficar doente. E vem uma doença aí a pegar todo mundo e eu estou com medo da doença. Então estou condenado. Acredito. O subconsciente faz com que essa doença chegue até mim. Aí eu vou ter a doença agarrada. Porque eu acredito assim. Eu me condeno a ficar doente. Mas se eu ver diferente, vai ser diferente. Eu não tenho problema não, eu não pego doença não. Eu mando em mim. Em mim, esse mim é o divino dentro, que dá ordem para o meu corpo, para minha célula, para as células do meu corpo. É que faz acontecer esse em mim. Esse em mim é o subconsciente e o consciente junto, dizendo. E quem é esse em mim, subconsciente e consciente junto? É a consciência. Que muita gente, assim, tudo aí foi ensinado o seguinte, que já está condenado, quer dizer, eu pequei, eu vou para o inferno, eu não vou para o céu, eu vou ser castigado e pronto. Né? Eu aprendi assim. Eu aprendi que, desde menino, eu aprendi que eu não que eu tenho que confiar em Jesus, porque se não confiar em Jesus, se não acreditar em Jesus, não viver a fé nele, eu já estou condenado. Mas condenado como? Para viver nesse mundo ou viver no outro mundo? Eu estou condenado, depois da morte eu vou receber o castigo, eu vou para o inferno porque eu não confiei em Deus. Por isso que eu estou condenado. Eu ia aqui neste mundo, eu estou aqui neste mundo não é para ser feliz, não? Eu estou aqui neste mundo para ser feliz, velho. O próprio Deus quer ser feliz aqui neste mundo. Ele veio para cá, ele está aqui, em você, em mim, ser feliz. Não é para passar fome, para passar dificuldade, para andar a pé, para sofrer, para ficar com o aluguel atrasado, para faltar comida, essas coisas. Não, ué. Não, ué. Então eu estou condenado então, a passar dificuldade? Porque eu não confio em Deus? E como é que você explica essas pessoas que não acreditam em Deus? Tem gente que não acredita em Deus, não. Não acredita na existência de Deus, sabia disso? Tem gente que não acredita na existência de Deus. Tem gente que não acredita. Tem gente que vê Jesus de uma forma diferente que nós vemos. Nós que somos do cristianismo, que seguimos a linha de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Nós confiamos, nós acreditamos em Jesus, o Filho de Deus. Acreditamos assim. Mas tem gente que não acredita, não. Tem gente que vê Jesus como um simples profeta. Não é como Maomé e outros que tem aí na história da humanidade, no mundo de crenças. Então a gente precisa entender assim. Mas a verdade é a nossa. Jesus é que é o certo. Bom, isso aí é uma crença nossa, do cristianismo. Minha, do cristianismo. Mas quem segue Maomé? Que é uma crença também. Quem segue outros mundos de crença? E não estão errados, não. Estão errados, não. Como é que fica Jesus nesses seres aí? Como é que... Porque nós não podemos julgar esses seres, nós podemos julgar, não. Hein? Às vezes nós julgamos, por exemplo, o Buda. Tem gente aí que vê o Buda, não vê o Buda como um ser espiritual, como um ser de amor. Vê o Buda como algo da macumba, da feitiçaria, de uma crença pecadora, de uma coisa errada, de outro mundo, que isso não pode, que não sei o quê, mas
Aí eu estou fazendo julgamento, eu não posso fazer julgamento. Não julgueis para não ser julgados. Não é assim que Jesus ensinou. Não julgueis para não ser julgado. Porque a gente tem que entender essa coisa aí da Bíblia. Eu não sou muito ficar citando versículo. Está escrito lá no capítulo tal, no versículo tal, como não sei o quê. Isso é coisa de evangélico, isso é coisa de pregador fanático. Ficar citando um monte de versículo. Importante não é o versículo, importante é o conteúdo. Eu coloco aqui o conteúdo que está lá na Bíblia. Um conteúdo que eu estou cansado de escutar ele. Escutei ele 1000 vezes. Você também. Todo mundo já foi em igreja, em algum lugar, já escutou, passou na rua, escutou alguém pregando, já leu Bíblia, alguma coisa, versículo por aí espalhado em cartõezinhos. Todo mundo já viu, conhece a Bíblia. A Bíblia. Mas não conhece, por exemplo, as mensagens ao Corão, do Corão. Não conhece a linha do patriarca, que é um outro chefe de igreja também, que nem o Papa. Né? O cristianismo segue o que o Papa fala. Né? Hoje nós temos aí o Papa Francisco, mas tem o patriarca que dirige lá a igreja ortodoxa. Né? Outros chefes lá de igreja, sei lá, chefe de etnia religiosa. E nós podemos julgar esse pessoal? Não. Então a gente tem que saber o seguinte, que foi ensinado uma coisa, que nós somos o caminho. Nós somos o caminho para a gente ser feliz. E que Deus está em nós. Deus está em nós. Eu quero ser feliz de verdade. Esse eu é o divino dentro de mim, que quer ser feliz de verdade. Sem passar fome, sem passar raiva, vivendo um amor constante, alegre, sem carregar ódio, sem carregar nada disso. Amando todo mundo. Apaixonado pela vida, pelas pessoas, pela natureza no geral. É só ser isso. Se eu vivo isso, eu sou o caminho. Eu escolhi, eu sou o caminho para viver assim, para ser feliz. O Jairo é feliz. O eu divino aqui dentro é feliz. Deus é feliz em mim. Porque não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Deus vive em mim, então Deus está feliz em mim. Por eu vê-lo, senti-lo dentro de mim. Ou por permitir que ele sinta ele mesmo em mim. E que este corpo aqui seja apenas a roupa que ele veste. É o caminho que eu escolhi assim. Para mim, esta é a verdade. Para mim, tudo isso é que me dá vida. E que me faz eu ser o que sou, para dizer para o outro que ele precisa de entender que esse eu divino é ele mesmo na sua própria consciência. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse em mim? E quem é o Pai? Esse mim sou eu, consciente. E quem é o Pai? O Pai é a consciência unificada entre o consciente e o subconsciente. A consciência, onde eu crio a minha realidade. Mas por que tem tanta gente sofrendo? Porque nós aprendemos a acreditar errado nas coisas. Foi ensinado isto. Não, meu filho, isso é assim mesmo, isso é vontade de Deus. Eu escutei padre falar isso na minha cabeça quando eu era menino, quantas vezes. Esquenta a cabeça não, Deus sabe o que está fazendo. Ai, meu pai, eu tô triste da vida que tá acontecendo isso aqui, me ajuda aí, como é que eu faço? Não, meu filho. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Essa coisa ruim na minha vida, Deus sabe e não faz nada. Ele é amor puro, sabedoria pura.
Eu aprendi que Deus escuta, mas na hora que eu rezo eu fico aéreo, perdido. Não acontece nada. Tem alguma coisa ensinada errado. E eu tô aí, sofrendo. Então, tem gente que fica assim, entra numa situação, morre alguém na família, no acidente. Eu já vi muita gente fazer isso, perguntar, ô meu Deus, onde é que você está? Ô meu Deus, por que você permitiu isso? Por que você permitiu aquilo? Como se fosse Deus o criador daquela desgraça, daquele problema. Não, foi a própria pessoa. Mas como que a pessoa criou aquilo? A partir dos pensamentos errados que ela carrega no mundo de seus paradigmas. Então o eu dela traz para ela tudo de acordo com a própria crença. Traz a desgraça, já está condenada dentro da própria crença. Se eu acredito conscientemente que eu nunca vou arrumar um emprego, eu estou condenado a não ter emprego. Porque Jesus falou, já está condenado, se você não acredita. Aquele que tiver a fé do tamanho do grão de mostarda dirá, passa essa montanha para lá e ela irá. Volta para cá e ela voltará. Ela te obedece. Ah, mas Jesus falou um negócio desse, parece tão difícil. Não. Que montanha é essa? Aí veio o pregador lá e cria uma historinha lá, uma historinha. E mete na cabeça, cria um paradigma, mas você fica aí. Porque você aprendeu a ver a situação de um jeito trocado. Se você não segue Jesus, você está condenado ao fogo eterno, ao inferno, ao diabo que te busca. E o amor de Deus é que fica. Então Deus não tem amor. A maioria da humanidade vai se perder, porque a maioria está sofrendo. Ah, isso é tudo é uma limpeza, mas que Deus vai fazer limpeza de uma pessoa assim, desse jeito? Não, Deus é uma existência de um todo em cada consciência. Cada consciência cria seus mundos a partir da própria energia do ser, do consciente e do subconsciente. Cada centelha cria seu próprio mundo, porque cada centelha tem o poder divino, está dentro da pessoa. Então, se ela acredita de forma errada, ela constrói universos errados, sofredores. Acha que eu vou adoecer, ela adoece. Acha que eu não vou conseguir um emprego, não consegue. Eu acho que eu não dou certo em um casamento, não dá certo um casamento. Acho que ninguém gosta de mim, ninguém vai gostar de você, nem de mim, nem de ninguém. Porque é assim que eu acredito, é assim que eu expressei conscientemente. O subconsciente faz existir, acontecer. Porque ele tem o poder divino, ele é o poder divino, somado com o consciente, que afirma que é. O subconsciente faz. Até despertar. E o que é despertar? Despertar é um dia você acordar que você que faz isso. Que você é o caminho. Você é o caminho para você mesmo. Ah, mas como é que fica então aqui que Jesus falou, o negócio do inferno? Não tem inferno. Aquele que não crê em Deus vai ser condenado ao fogo eterno. Não. E o amor de Deus? Tem o amor de Deus. Então bota na cabeça, espera aqui, mas tem o amor de Deus. Deus não pode mandar uma pessoa para o inferno. Ah, mas foi a escolha dela. Ela preferiu assim. Como que ela... Quem é que vai escolher ir para o inferno? Ah, não. É porque todo mundo falou que se ele fizer o mal, ele vai para o inferno. Se fizer o bem, ele vai para o céu. Criou a condenação ali. A crença. Mas e a sabedoria divina? Como Deus vai criar um ser para fazer isso? Para que se ele fizer uma coisa errada, ele vai para o inferno. Deus mesmo criando o próprio mal. Dentro da energia dele mesmo. Para viver a experiência ali. Mas Deus não se joga no inferno. A consciência não se joga no inferno. E uma pessoa, quando comete uma coisa errada, ela não tem noção nem por que está fazendo coisa errada.
Mas para poder dominar, eles falaram um monte de coisa para nós. Ensinou para nós que a gente tem que confiar, que tem que acreditar, que tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tal, do jeito que eles falou. Aí fala, então vira crença e aquilo se torna para nós. A gente carrega o medo. Ao invés de pregar o amor de Deus, ó, não faça coisa errada porque Deus te ama. Não faz coisa errada, senão o diabo te leva. Pregaram mais a força do diabo do que o amor de Deus. Sem falar que está, ao mesmo tempo, ensinando um Deus separado, mostrando um Deus separado. Se tivesse ensinado que Deus não é um ser separado e é, sim, um ser existência dentro de nós, vivendo, sendo. Então, pronto. Se você tivesse sido ensinado, tivesse a crença que você é um ser poderoso, que quando você pensa, você cria uma realidade, uma coisa para ser, você faria isso. Hoje estaria fazendo isso. A humanidade inteira estaria fazendo isso. Cada um criaria seu mundo dentro do seu jeito, porque seria dentro de um campo eletromagnético, numa verdadeira energia de campo de força, fazendo bem do amor, dentro do amor. As pessoas se ajudando, como fazem outros planetas distantes, outras galáxias, onde a consciência é mais avançada, se ajudam. Mas aqui não ensinou assim. Ensinou a gente a viver de forma com a crença diferente para poder nos escravizar. Queira ou não queira acreditar nisso, aceite isso ou não, mas olha à sua frente, olha quem te dirige religiosamente. Vive bem, no conforto. Então não tem amor. Não estão vivendo, eles não estão vivendo o amor direito. Estão usando a gente para poder fazer essas coisas. E eu escolhi esse caminho? Não, eles me ensinaram desde pequeno a seguir uma coisa. Agora vem o despertar da consciência, onde você vai para o seu silêncio. Então, é o conselho que eu dou. Vá para o seu profundo. O que é ir para o profundo? Você escutou, aparece isso que eu estou falando aqui? Beleza. Antes de você fazer qualquer julgamento, vai lá para o seu silêncio. Vai lá perguntar ao padre, nem o pastor, nada não. Vai lá para o seu silêncio. Antes de dormir, pense bem nisso. Não fala assim, nossa, o Jário fala uns negocinhos muito pesados, muito duro, muito difícil. Nossa, não acredito. Ele está doido, o Jário está doido. Não diga isso. Vai lá para o seu profundo e converse com você mesmo, com Deus aí dentro. Mesmo sendo um Deus separado. Fale para você, olha, ó Pai, mostra para mim a verdade. Mostra para mim a verdade. Mostra para mim a verdade. Eu quero saber essa coisa aí. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eu escolho meu próprio caminho. Que eu dito as minhas próprias regras. Que eu posso ser feliz. Mas eu estou sofrendo muito, então é porque eu escolhi o caminho errado, porque me ensinaram a pensar de forma trocada, de forma diferente. É isso que eles estão falando aí. Mas isso é verdade? Isso é assim mesmo? Eu acreditei numa história contada pelos pregadores de todos os tipos. É isso que aconteceu comigo? Pronto. Mas lá no seu pensamento, pergunta isso, lá na sua meditação. Faz hoje, amanhã, depois, vai fazer meditação. Vai chegar uma hora que você vai acordar com a resposta. Você vai ser a resposta. Porque, ó, todas as respostas de qualquer tipo de pergunta, elas já existem dentro de você. Porque Deus, em essência, Ele é você. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a própria consciência num todo. Essa consciência sabe quem mentiu, quem distorceu a verdade, sabe tudo. Essa consciência do todo divino. Porque ele é a consciência num todo. Como você quer saber a verdade de Deus, e não a opinião do pastor, nem do padre, nem do Jairo Luz, você quer saber a verdade de Deus, a verdade divina,
dentro desse mundo que você aprendeu, você quer ver a lógica das coisas, então você tem que perguntar para o eu divino, para esse ser consciência no todo, porque ele está presente em todas as religiões do mundo. Ele está presente em cada consciência de todo mundo. Em cada centelha, em cada criação ele está presente. Então ele conhece a distorção de toda uma história. Toda uma realidade. Todas as formas que as pessoas criam o próprio sofrimento. Deus está presente em tudo isto. Aí quando você vai para o seu profundo meditar, de olhos fechados, pensando, sentindo, pensando, sentindo, eu quero saber a verdade. Isso aí, tudo que o Jairo falou. Mostra para mim, ó Pai, mostra para mim, ó meu Deus. Aí você faz essa pergunta hoje, amanhã, depois. A resposta vem. A resposta vem. De uma forma que você não duvida. Cai a ficha, por inteiro. Aí você vai comportar de que forma? Da forma que a verdade vier. Vai te mostrar. Aí você vai agir dentro daquilo ali. Sem fazer força. E sem condenar ninguém, porque não podemos condenar ninguém. Ninguém. Nem a própria igreja não podemos condenar. Porque quem ensinou errado, às vezes nem sabia disso. Estava ensinando errado. Não tem consciência da coisa. Ele pode falar que Deus não existe? Não. Deus existe, a consciência no geral. Então você vai para a meditação, aí você vai entender que realmente você é o caminho. Porque se Deus é uma existência em tudo, então você pode criar a sua própria coisa. Você é a sua verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, a verdade. Eu sou a verdade daquilo que eu acredito. Eu vivo aquilo que eu acredito. Eu acredito que sou pobre. Eu acredito que sou doente. Essa é a minha verdade. Eu penso assim. Eu sou uma pessoa sábia, inteligente. Eu sou uma pessoa iluminada. Deus está em mim. Essa é a minha verdade. A sabedoria e o conhecimento está dentro de mim. Essa é a verdade. Essa é a minha verdade. O subconsciente, esse Deus divino, faz com que eu conscientemente saiba desta verdade que eu digo que é e que sou. Eu sou. Por isso eu sigo esse caminho desta luz, desta consciência de um Deus que está dentro de mim, que me traz este conhecimento, que não se compara ao ensinamento de igreja nenhuma, de crença nenhuma, nem do mundo da igreja ortodoxa, da católica, dos evangélicos, dos budistas, dos hinduístas, de tudo. Cada um está no seu mundo lá. Não estou julgando ninguém. Mas eu vivo aqui, nessa consciência espiritual, onde a luz é o meu conhecimento, é a minha sabedoria, é o meu caminho, porque o meu caminho é minha consciência. A minha consciência é Deus. Luz constante. Por isso eu digo, eu sou o caminho para mim mesmo. Eu sou a minha verdade. Eu sou a vida, eu sou feliz. Eu acredito em mim. Porque eu sou aquele que posso acreditar em mim, na minha própria consciência. Então eu não me condeno. Eu não estou condenado. Se eu pensar diferente, eu estou condenado a viver na pobreza, a viver na doença, a viver na dificuldade, a viver cheio de coisas ruins. Porque eu acredito de um outro jeito que me foi ensinado. Então eu tenho que quebrar o paradigma, mudar as crenças para que minha vida se torne melhor. Na medida que eu for quebrando os paradigmas, mudando as crenças, a minha vida se torna completamente diferente. Tá certo? Espero que tenha entendido. Mas eu vou voltar a falar, não nessa linha,
Mas vamos continuar aqui na caminhada e eu conto com você nessa luta, nesse universo aí, ok? Então fica assim então. Um beijo no coração, deixe seu like, se inscreva no canal, Caminho com Jairo Luz, que nós vamos falar muito aí sobre a Bíblia, uma série de coisas aí para você pensar, sentir, entender e principalmente meditar. Você não tem que acreditar no Jairo, e nem no seu padre, nem no pastor, nem ninguém. Tem que acreditar nesse Deus que está aí dentro. Ele sabe a verdade. Ele está conectado com todo mundo. Tem que meditar lá no seu silêncio. Conversar com você mesmo. Com esse Deus interno. Aí. Para que você possa despertar para uma consciência nova. Que é a consciência do próprio Criador. Que é você mesmo. Aí você vai despertar para você. E saberá de verdade quem realmente você é.